Boa, bem-vindo ao canal Solidifique. Prepare-se para desvendar todos os mistérios da ferramenta de esboço do SolidWorks e dar um up no seu nível de modelagem 3D. Nesse vídeo você vai aprender tudo o que tem para saber sobre a ferramenta para criar seus desenhos como um verdadeiro mago do SolidWorks. Seja você iniciante ou com uma certa experiência, fique comigo até o final que eu prometo que você não vai se arrepender. Bom, vamos para lá então. Primeiro a gente vai começar selecionando uma peça, para a gente já iniciar já vendo todas as ferramentas do esboço. Uma vez que sua tela abriu, você vai ter aqui, se você assistiu o nosso primeiro vídeo, você sabe para que servem esses planos aqui. A gente precisa de um deles, pelo menos, para conseguir desenhar algum esboço no SolidWorks. Sem um plano, não tem como a gente começar um desenho. É a mesma coisa que você querer plantar alguma coisa sem ter um terreno. É extremamente necessário a gente conhecer e conseguir utilizar um plano. E é super fácil, é só você clicar aqui, clicar no esboço e voilá, já está aqui prontinho para você começar a desenhar. Mas primeiro de tudo, o que é um plano? Nós temos 4 tipos de formas conhecidas. A primeira é o ponto, a segunda é a linha, o terceiro é o plano e o quarto é o volume. Um ponto não tem dimensão, ele não tem tamanho, ele não tem profundidade. Ele é somente um ponto, por isso a gente considera como sendo dimensão zero. Uma linha já tem uma dimensão. Ele tem o comprimento, ou a largura, ou a altura, vai depender de como você quer chamar isso. O importante é que ela tem uma dimensão só. Um plano, ele tem 2 dimensões, seja comprimento e altura, ou comprimento e largura. Você que decide como quer chamar. O importante é saber que ele tem 2 dimensões. E o volume, obviamente, ele vai ter a terceira dimensão, que seria a profundidade. Então, essa é a definição de um plano. É basicamente um espaço 2D, onde a gente vai fazer um desenho 2D. Ok? Ok, bom, se você não configurou ainda o seu SolidWorks, provavelmente ele se parece com isso aqui. Fato é que a gente não vai usar a maioria dessas abas aqui. Então, a gente pode tirar elas para não atrapalhar a gente. Você pode vir aqui com o botão direito, em guias, e retirar elas, uma a uma. Ok? Bom, eu vou acelerar aqui só para não perder muito tempo. Para você que está iniciando, aquele monte de base ali não importa para nada, você provavelmente não vai usar tão cedo, ok? O único que importa para a gente agora é o esboço e os recursos, sendo que o recurso a gente nem vai usar também, pelo menos não nesse vídeo. No próximo vídeo a gente vai ver um pouquinho sobre os recursos. Bom, mas vamos lá, vamos apresentar então essa barra de esboço. Bom, nós temos esse primeiro botão aqui de esboço, onde se a gente clicar, ele vai pedir para você selecionar um plano, e vai te liberar, então, para você começar a desenhar. Se você voltar aqui em clicar em sair e dar uma olhada na outra função que a gente tem aqui, a gente vai ter o esboço 3D. Então você consegue fazer o esboço 3D, não precisa necessariamente ser o esboço 2D. Ele vai ser bastante interessante para criar estruturas, como essa que você está enxergando agora. Inclusive, nós vamos fazer um vídeo sobre isso. Mas vamos voltar nossos esforços para o esboço normal hoje, ok? Então vamos lá, a gente vai aqui, seleciona um plano, vamos pegar o plano frontal, pode ser. E, bom, dimensão inteligente é um recurso que a gente só vai conseguir entender como funciona assim que a gente tiver alguma coisa desenhada aqui. Então, vamos pular ele por enquanto. Bom, aqui nós apresentamos, então, os formatos que a gente consegue desenhar, então, né? A gente consegue desenhar linha. Não precisa ser uma linha só, pode ser várias linhas. A gente pode fazer um desenho com as linhas, certo? Então, vai da sua necessidade. Nós temos o círculo. E a gente consegue aqui colocar o ponto central e puxar ele. A gente tem mais formas de fazer círculo, mas essa aqui é de longe a mais usada, ok? Nós temos o spline, que é um desenho meio que à mão livre, onde você consegue fazer curvas e você consegue colocar vários pontos e depois definir qual é o formato que você quer que eles fiquem. Ficou bonitinho. Esse formato aqui é a elipse, ok? Então eu usei essa ferramenta aqui, onde você consegue definir um diâmetro horizontal e outro diâmetro vertical. Nós temos o quadrado, a gente consegue selecionar ele no meio e puxar um canto, ou a gente pode selecionar 2 pontos. Vai da sua preferência, algumas vezes vai ser mais útil utilizar esse aqui, outras vezes vai ser mais útil utilizar esse aqui. Nós temos o arco também tem várias formas de a gente desenhar, a gente pode selecionar um ponto, selecionar outro ponto e depois definir qual é o raio do arco. Ou a gente pode, se você tiver 2 pontos de referência, você consegue selecionar um ponto, selecionar o outro ponto e puxar o raio. Parece que é a mesma coisa, só que esse aqui você consegue fazer no nada, esse aqui você precisa de 2 pontos de referência. Se eu tentar usar ele no nada, não vai deixar. E você tem uma terceira opção de arco, que você pode selecionar um meio da tua circunferência, você seleciona o tamanho total e você decide quantos graus o arco você quer que ele preencha,
ok? Beleza. Nós temos esse cara aqui, chamado de ranhura, eu conheço por oblongo. Você define uma linha central, o tamanho da linha central, depois você define o aio dessa ranhura. Você tem o polígono. Essa ferramenta é bastante útil também. Você consegue fazer qualquer formato que envolva mais de um ângulo, ok? Então você consegue desde um triângulo até, bom, o que a sua imaginação conseguir imaginar, né? Então, ok, isso aqui não foi um bom exemplo porque ficou parecido com um círculo, mas se você diminuir isso aqui para 8, por exemplo, você consegue ver que ele consegue criar formas geométricas ali com vários ângulos. Certo? Então, essa é a função aí do polígono. Nós temos esse carinha aqui que é um filete. Você pode utilizar ele quando você precisa arredondar um cantinho que ficou muito agudo. Por exemplo, esse aqui. Você coloca, ele faz meio que um filete mesmo, né? Ele arredonda e você define daí depois o raio que você quer. Tá? Então, aqui a gente pode ter certeza de que esse cantinho aqui, que vai até aqui, ele tem 2 milímetros de comprimento, ok? Ali está ele bem bonitinho. Nós temos o ponto, que é um ponto, e nós temos aqui uma ferramenta de texto que, bom, você vai selecionar em algum lugar e você escreve alguma coisa, né? Então, basicamente assim que funciona a ferramenta de texto. Depois você pode desmarcar esse cara, clicar em fonte e aumentar o tamanho de letra, mudar a fonte. Você pode colocar uma fonte mais bonitinha, colocar ela mais alta. Bom, também, né? Vai ser útil para algumas coisas. Ok, então aqui estão todas as ferramentas de esboço, de desenho que a gente tem disponíveis no SOLID. Você vai fazendo uma mistura delas para você conseguir o formato que você deseja. Bom, voltando aqui então, para que serve a dimensão inteligente? Bom, ela é uma ferramenta que vai servir para nós conseguir medir todas as formas que a gente tem. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, vou puxar esse cara um pouquinho para o lado, só para ficar um pouco mais fácil. Você consegue colocar uma dimensão nesse raio. Agora ele está sem dimensão, então está com uma dimensão aleatória. Mas se você clicar aqui, puxar o raio para o lado, clicar de novo, ele vai te abrir essa caixinha onde você consegue alterar o raio. Se você colocar aqui, por exemplo, 2, ele vai fazer um raio bem pequenininho, tá? Que ele pega como referência aquele 56 que estava lá antes. E você pode mexer da forma que você quiser, você pode aumentar, você pode fazer da forma que te agradar mais, tá? Então, você também pode dimensionar, né, centro a centro aqui, qual que é a distância que você quer, se você quer uma distância bem grande, ou se você está contente com aquela lá. Vamos puxar aqui para o lado de novo. Aí está. Isso funciona para qualquer outra forma. Aqui, o ideal é que você sempre dimensione essa circunferência para garantir que o teu polígono está do tamanho desejado. Então, você pode dimensionar aqui, você pode dimensionar esse aqui. A caixa de texto é um caso à parte. Para ela funcionar e você conseguir editar ela, você primeiro tem que selecionar ela, clicar com o botão direito aqui em dissolver texto, e aí ele vai virar como se fosse um spline, como se fosse essas linhas aqui que eu desenhei o fantasminha, tá? Então, bom, se você quiser alterar, você consegue clicar aqui, puxar. Só que é bem chato trabalhar com essas linhas, porque elas são realmente muitas. E pode até chegar a travar alguma coisa. Não é o ideal ficar medindo isso aqui. Mas as outras coisas a gente consegue medir retângulos, a gente consegue mudar as medidas, ele vai e afeta também aquelas formas que você colocou que estão conectadas. Então, se você mudar isso aqui, ó, tá vendo? Essa circunferência está conectada. Se você mudar essa dimensão, você muda a circunferência também, tá? Por quê? Porque você colocou ela conectada nos pontos aqui do quadrado, então automaticamente ele vai ser puxado junto, ok? Bom, entendi então até aqui. Vamos para parar entidades. E separar entidades é bastante interessante se você quiser cortar alguma linha que você não queria que estivesse lá. Por exemplo, se eu propositalmente colocar um círculo aqui e eu falar que eu não quero essa linha de dentro aqui, né? Essa linhazinha aqui da circunferência, eu quero tirar ela. Você pode pegar o aparar entidades e você corta ela fora. Ela funciona como se fosse uma linha de desenho, tá? E onde você passar com essa linha, ele vai cortar. E você pode cortar qualquer coisa. Então, você faz o teu desenho, escolhe um formato, define como você quer que ele se pareça e você vai ter ali um objeto, ok? Converter entidades eu vou mostrar depois, porque ele também precisa que eu faça uma coisa antes para ele começar a funcionar. Vamos para oficiais de entidades.
pense que você quer fazer um quadro. Você tem ali um projeto que você quer fazer e ele precisa que você faça um quadro. Ok. Então, vamos lá. Você vai ter que definir essa medida com uma dimensão inteligente. Você já aprendeu. Você vai ter que definir essa medida. Você vai ter que definir essa medida. E você vai ter que... Opa, esse aqui não pode ser igual. Vou colocar 650. E, bom, aqui mais essa medida. Então já está fechadinho, bonitinho ali por conta do quadrado que eu usei aqui, né? Se você coloca 650 e ele entende que ele tem que estar na mesma linha da diagonal dessa aqui, ele entende que se os dois são iguais, esses aqui também vão ser iguais. Ok, beleza. Qual que é o problema disso? Que muitas vezes você vai gastar muito tempo colocando todas as dimensões desse quadrado aqui. Muitas vezes pode não ser o quadrado, pode ser, por exemplo, um polígono. E para você evitar isso, você pode simplesmente desenhar uma vez, colocar aqui, vamos dimensionar ele. Ok. Você vem aqui nesse offset de entidades, você vai simplesmente selecionar esse cara aqui e vai colocar uma medida. Então, a medida é essa distância aqui, tá? Se nesse aqui a gente usou 700, 650, então aqui é 25. Então a gente vem aqui e muda o 10 para 25. Ele vai fazer um quadrado do mesmo tamanho, ok? Agora vamos para espelhar entidades. Espelhar entidades também é bastante útil no nosso dia a dia. Por quê? Porque você pode usar essa ferramenta para espelhar as coisas. Então, se você fez aqui um quadrado, você fez várias formas complexas aqui e você não quer repetir, você pode simplesmente passar uma linha no meio, onde você quer que seja o teu, entre aspas, né, espelho. Esse aqui é o teu espelho. Você vem aqui em espelhar entidades, seleciona o que você quer espelhar, vamos espelhar esses dois círculos, e coloca o teu espelho. Você coloca aqui, ele vai repetir exatamente os mesmos formatos que você fez desse lado, desse outro lado, ok? Mover entidades é basicamente mover, mas você não precisa se importar com isso aqui, já que você consegue simplesmente arrastar as coisas, tá? Então ele não tem muita funcionalidade prática. Você pode simplesmente clicar nas coisas e mover elas de lugar. Então é simples assim. Okay? Uma ferramenta bastante útil também seria o padrão de esboço linear. Como é que ele funciona? A gente pode desenhar ali, vamos pensar que a gente está desenhando uma chapa, e a gente pode querer fazer vários furos iguais nessa chapa. Por exemplo, se eu pegar um círculo aqui, eu vou querer repetir ele várias vezes. Isso aqui é muito complicado para fazer, porque além de você ter que ficar colocando círculos, você ainda tem que dimensionar cada um deles. Isso vai dar muito trabalho. Olha o tempo que você levaria para conseguir fazer isso. Além de posicionar, é claro, o furo no lugar certo. Mesmo que você use as relações que a gente já aprendeu, como, por exemplo, deixar todos eles alinhados, você ainda vai levar muito tempo para conseguir fazer todos os furos da forma que você quer. Então, qual que é o ideal a se fazer? Você apaga tudo isso aqui, e já aproveitando para mostrar para vocês, olha só, se você selecionar da direita para a esquerda, você consegue selecionar tudo que seu mouse está passando em cima. Isso é, se você encostar só um pouquinho nessa linha, ele já vai preencher a linha inteira. Agora, se você passar da esquerda para a direita, ele vai pegar somente as entidades que você pegou por inteiro, né? Então, você não conseguiria pegar a linha aqui, porque daí você teria que pegar ela completamente, tá? Então, bem interessante também comentar sobre isso. Mas o que é o legal aqui, então, do padrão de esboço linear? É você pegar esse cara aqui, você faz um círculo somente, você dimensiona ele da forma que você quer. Então, eu vou colocar aqui 10, eu vou colocar a distância das paredes 6. Esse. Eu posso pegar o padrão de esboço linear, selecionar as entidades e repetir elas várias vezes. E elas ficam todas iguais. Então você pode escolher o espaçamento aqui. Bom, 50 é muito. Colocar 12 aqui. Eu quero, acho que umas 10. Menos, né? 7. E você pode fazer para baixo também. Então, por exemplo, aqui, né? Se eu colocar mais de uma aqui, ele já libera. Você percebe que ele foi para cima. Você consegue inverter clicando nesse botãozinho aqui. Ele já resolve a questão para você. E essa função de inverter, ela vai ter vários recursos ali do SolidWorks, então você vai poder usar isso em qualquer situação. Aumentar a distância aqui.
E vamos colocar umas 7 também, talvez. 6. E aí você confirma aqui e voilá. Aí está totalmente tudo certinho, né? Os círculos do mesmo diâmetro que você tinha definido lá no início e com o distanciamento bem definido. E a gente também tem o esboço circular, tá? Eu vou sair aqui, descartar tudo. Que funciona de que forma? Por exemplo, você pode achar uma situação, vamos colocar do jeito certo, colocar na origem aqui, né? Você pode achar uma situação em que você tem que desenhar ali uma engrenagem. E a gente sabe que para fazer aqueles dentes ali, fazer um por um aqui ia ser muito trabalhoso. Então, como você poderia fazer? Você poderia simplesmente fazer um dos dentes. Eu vou fazer aqui só usando o quadrado, tá? Normalmente você vai colocar várias curvas aqui na engrenagem também, mas só para efeitos de didática. Então a gente vai lá e faz um quadrado, ok? Vamos deixar ele assim. Dimensiona aqui o tamanho do dente que você precisa, né? Então eu vou colocar aqui vou colocar 55. A largura, 10. Vamos colocar uma relação aqui de vertical, sendo que essa distância aqui tem que ser de 5. Ok, o dente está bem posicionado, bem dimensionado, pode ver que ele está preto, isso quer dizer que ele está totalmente definido, né? Como diz aqui embaixo. E a gente já consegue, então, fazer um padrão circular. A gente vem aqui no padrão de esboço linear, puxa a flechinha para baixo, seleciona o padrão circular. Aí a gente vem em entidades para padrão. Você vai selecionar as linhas que você quer repetir. E ele provavelmente já entendeu o que você está querendo fazer. E ele já coloca aqui, né, 4 quadrados, retângulos ali, né, para você poder padronizar, ok? E você pode aumentar, você coloca a quantidade que você achar melhor, né? Então, acho que 20 está parecido, colocar um pouco menos, talvez, ali, 18, né? E aqui está, então, um esboço da sua engrenagem. Aí é só fazer algumas aparagens, né? Paragem está certo. Vou cortar aqui as linhas que sobraram. E aí você poderia ressaltar a sua engrenagem tranquilamente, ok? Então, tá aí mais uma função interessante aí do SolidWorks. Basicamente, o que você precisa são essas ferramentas. Tem só mais uma coisa que eu não falei para vocês que é bastante importante. Então, se você vir aqui e começar a desenhar, você precisa, de preferência, utilizar a origem do desenho, ok? Esse é o ponto zero de todo o desenho que você vai fazer. Se você dá uma olhada ali embaixo nas coordenadas, você vai ver que ele está mostrando valores próximos de zero. Se eu mover o mouse para o lado, ele começa a aumentar bastante, tá? Então, sempre utilize esse cara aqui para começar a desenhar. Por quê? Porque você consegue prender o seu desenho, ele não fica solto, tá? Então, se eu quiser mexer aqui, eu não consigo. Isso vai te ajudar quando você precisar arrumar alguma coisa para não sair do lugar, porque isso aqui dá uma dor de cabeça quando sai, ok? Então, sempre use o ponto de origem para desenhar. Dessa forma, se você dimensionar os teus formatos de forma correta, você vai conseguir deixar que as suas linhas tomem uma cor mais preta, ok? O que significa? Significa que o desenho está totalmente definido. Quer dizer que se você quiser puxar aqui, você não vai conseguir. Para te dar uma segurança maior para você conseguir desenhar as coisas, tá? Então, se a sua linha estiver preta, quer dizer que está tudo certo, isso está totalmente definido. E você vai querer que esteja totalmente definido, tá? Não deixe as suas linhas soltas no desenho. Sempre mantenha tudo totalmente definido. E você consegue ali usar as coisas sem problema nenhum, tá? As outras ferramentas aqui você consegue continuar utilizando, mesmo se estiver presinho aqui na origem, ok? Bom, esse botão aqui ele serve para exibir ou excluir relações. Ele vai te ajudar caso você tenha... só para explicar, né? O que são as relações? São esses carinhas verdinhos que aparecem aqui quando você seleciona algum componente do seu desenho, tá? Bom, elas são simplesmente relações que você vai ter entre os seus elementos. Por exemplo, aqui o ponto, você vai ver que ele aparece esse cara aqui, que basicamente ele quer dizer que essa linha está fixa nesse ponto. O meio dessa linha está fixa nesse ponto. Se você tirar, se você excluir ele, ele não vai fixar e você vai conseguir mexer nele. Mesma coisa acontece nessa outra linha, tá? Ok. Bom, se você quiser excluir, você pode selecionar esse botão, mas você pode também simplesmente vir aqui, clicar nele e deletar. Olha, veja só que ele não está mais preso. Então, se eu quiser mover ele, eu consigo. Eu só não consigo porque o outro também está preso. Agora, se eu deletar esse aqui, aí o nosso desenho fica solto. Você consegue mexer ele.
tá? Então, olha só. Ele saiu ali do eixo, tá? Isso é muito ruim. Então, por isso que a gente sempre mantém ele fixo aqui no meio do esboço, porque dessa forma a gente garante que a gente consegue fazer tudo o que a gente precisa no desenho sem correr risco dele se mexer e bugar tudo, ok? Se você perceber, eu fiz ali, eu acabei fazendo meio rápido, mas eu consegui colocar uma relação. Como é que eu faço isso? Eu seleciono os dois itens que eu quero relacionar. Eu coloco aqui que tipo de relação eu quero. Se eu escolher a âncora, que é fixar, ele vai fixar na posição que ele está agora. Se eu escolher coincidente, ele vai fixar no ponto mais perto. Então, por exemplo, né, selecionou o ponto mais perto e fixou. Agora, se eu colocar ponto médio, ele vai pegar o ponto médio dessa linha e vai colocar aqui no ponto. Ok? Então, foi esse que eu utilizei ali para voltar ao lugar. E você vê que uma vez que eu atrelei essa linha, a outra também já corrigiu também. Tá? E você vai ter vários tipos de relações. Então, por exemplo, tem essa aqui, que eu estou dizendo que é uma relação horizontal, ou seja, essa linha tem que estar na horizontal. Você não conseguiria inclinar ela, nem se você quisesse, a menos que você deletasse essa relação. Você vai ter essa relação vertical também, mesma coisa. E você vai ter vários tipos de relações. Por exemplo, se eu colocar aqui uma circunferência, uma linha que eu quero que ela fique tangente à circunferência, você pode selecionar os dois. Aliás, ele já colocou, já entendeu, olha só. Você vai ver aqui que já tem uma referência aqui, que é de coincidente, ou seja, essa linha está encostando nessa linha da circunferência, mas você pode adicionar a relação tangente. Ele vai deixar a linha tangente à circunferência. Bom, mas eu prometi para vocês explicar para que serve o converter entidades, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou ressaltar isso aqui. Não é o foco desse vídeo, mas, bom, é um recurso fácil aqui que a gente tem. Beleza, aqui agora eu tenho um sólido, tá? Isso aqui é um paralelepípedo. Se eu quiser, por exemplo, eu preciso desenhar em cima dele e eu preciso aproveitar essas linhas aqui. Eu quero criar um esboço e já puxar essas linhas. Você pode simplesmente clicar aqui no esboço, selecionar uma aresta, clicar aqui em converter entidades. Ele vai criar uma linha em cima daquela... Não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem aqui, mas tem uma linha aqui. E eu posso aproveitar essa linha para desenhar as coisas. Então eu posso aproveitar essa linha e fazer um triângulo aqui embaixo, né? E ressaltar de novo, por exemplo, sem ter que refazer a linha, entendeu? Esse é o intuito daquela função. Ok? Perfeito. Então por hoje é isso.